Bem-vindos ao STCcast. Olá a todos, está no ar mais um STC Cast, aquele podcast voltado para todos com interesse na relação acadêmico-científica, né? Onde hoje eu e meus colegas aqui nós iremos falar um pouco sobre um tema que é bem interessante, que é as nossas primeiras experiências no laboratório. Acredito que todo mundo vai se identificar com esse tema, né? E quem nunca quebrou um Becker, né, no laboratório? Eu espero que os meus alunos nunca tenham quebrado, né? E você? Comente aqui. Já quebrou muita vidraria? Deixou seu professor maluco? Vamos lá. Então eu quero começar dando bom dia aqui a nossa futura doutoranda aí, Mariana Dantas. Tudo bem, dona Mariana Dantas? Como você está? E aí, galera, bom dia, tudo bem? Feliz em estar aqui mais uma vez com vocês, né? Em mais um podcast para a gente conversar um pouco mais sobre a ciência como um todo, né? É um prazer para mim. Bom demais. Bom dia, Mariana. Bom dia, Camila. Tudo bem? Camila tá quebrando muita vidraria no laboratório? Bom dia, pessoal. Não, João, quebrando não, só presenciando. Tá Tá marcando tudo presença bem? lá, né? Pois Hum, é, pois é. A gente tem que estar presente em todos os episódios, né? fechou. E por fim, nosso amigo Demis Melo. Tudo bem, Demis? Como tá as coisas? E aí, na UFPE? Teus colegas estão quebrando muito laboratório ou você que anda destruindo tudo? Bom dia, João. Bom dia, pessoal. Bom dia, galera. Rapaz, quem nunca quebrou a vidaria no laboratório? Quem nunca, né? É, pois é. Olha, o problema não é quebrar. O problema é que a gente às vezes só quebra quem faz, na verdade, não é? Eu acho que é Pois basicamente é. isso, mas eu quero ver quem de vocês já assumiu a culpa por uma vidraria quebrada, porque quando a galera quebra, não acha, nunca foi ninguém. É assim ou não é? O que que você acha? Só olhares. Hum? Cada um Pre- que olha para um canto Prefiro não diferente. comentar. É bem assim mesmo. Pois é um problema, viu, cara? Eu acho engraçado porque, por exemplo, eu não sei, né? Cada grupo tem um esquema, um estilo, né? Eu costumo sempre falar. Gente, quebrou. É óbvio que eu sei que se quebra, foi sem querer, né? Claro, quando tá quebrando demais vidraria, a gente precisa intervir, fazer uma reunião, fazer um protocolo diferente, ver como o aluno está trabalhando, se ele está trabalhando de uma forma organizada ou não para evitar quebrar a vidraria. Mas a gente deixa claro, se você não avisar, eu não vou ficar sabendo. Como eu vou comprar outra? Que você acha sobre esse tema aí? Vou começar com o Demis. A falar ou não falar? Qual que é o... E por que se tem tanto medo de falar que quebrou a vidraria? O que você acha disso, Demis? João, nesse caso, quebrou a vidaria é aquela coisa, né? Você nunca quebra porque você quer quebrar, né? Você tá lá na bancada, acaba tipo, batendo um pouco mais de força, ou até lavando a vidraria. Isso é uma coisa que eu falo que já aconteceu bastante comigo. De escorregar da sua mão enquanto você lava, é super normal. Só que a conduta nesse caso é falar, porque, por exemplo, se você quebra uma determinada vidraria que não tem uma quantidade satisfatória no laboratório e é uma vidraria que se usa bastante, vai ter que passar para o seu orientador, ou então por uma pessoa que está, sei lá, num cargo acima do seu na hierarquia do laboratório, né? Então, tem que falar, tem que falar. E esse medo, às vezes, é aquele medo da reclamação, né? Tá? Você ser repreendido por isso, mas são coisas do cotidiano do laboratório, né? São coisas que inevitavelmente acabam acontecendo. Então, falar realmente é a melhor opção. Isso é uma coisa que acontece, né? Todo laboratório que se preze.
E aí, Mariana Dantas, falar ou não falar? Eis a grande questão da vida. Você falou toda vez que você quebrou, ou às vezes você só comentou: olha, gente, cheguei para trabalhar e tal vidraria está quebrada? Eu tenho, assim, um senso de culpa, né, muito grande. Eu não consigo deitar e dormir com a consciência limpa se eu não falar. Às vezes que aconteceu comigo, né, eu sempre falei. E é como o Demis falou, às vezes acontece, não é porque a gente quer, né? Às vezes acontece por um acaso realmente. Às vezes uma vidraria ela já apresenta algum rachãozinho, foi guardado de maneira errada. Às vezes a gente não tem aquele cuidado de analisar antes de usar, né? E aí quando vai fazer o experimento, a vidraria ela acaba quebrando, né, na nossa mão. Mas realmente é importante a gente falar, apesar do medo, né? Vencer também essa barreira. E treinar, né, a nossa equipe, conversar sobre a maneira que se deve guardar direitinho, antes de fazer um experimento, prestar atenção se a sua vidraria, né, aquela que você vai utilizar, ela já vem com algum dano e se preciso avisar antes mesmo de fazer o seu experimento para que a culpa não recaia sobre você. Mas essas experiências que eu tenho, né, hoje são provenientes das más experiências que eu já passei dentro do laboratório, mas todas as vezes que aconteceu comigo, eu sempre falei, né? Eu sempre comuniquei. Eu acho importante isso. Muito bom, Mariana. Então, guarda essas más experiências aí para contar já já para nós. Apenas para finalizar esse assunto, Camila. E aí, Camila, você anda deixando muita vidraria dentro do freezer com algum líquido e depois ele quebra? Na hora de lavar, conta pra gente como que tá essa experiência. E você tem falado pro seu orientador, Camila? Então, orientador, eu sou muito como Mariana. Na verdade, eu fico me sentindo muito culpada, sabe? Porque eu acho que quando eu vou fazer alguma coisa que tá em minha posse, tipo as vidrarias, eu tô mexendo com elas, eu acho que eu tenho uma responsabilidade sobre isso. Então, sempre que acontece alguma coisa, eu conto. Mas assim, de quebrar, que ela tá íntegra e eu quebrar, nunca aconteceu. O que aconteceu era de alguém manipulando perto de mim. E outras vezes eu já fui lavar, que nas aulas práticas, por exemplo, as primeiras aulas do curso de graduação, você lava muito vidraria, né? E aí, algumas vezes, eu já peguei uma vidraria trincada e aconteceu dela quebrar nesse momento. Quando ela estava trincada, eu estava lavando. E eu pedi, por favor, para as pessoas que trincaram essas coisas assim, avisarem, porque é muito perigoso quando você está Uhum. lavando e essa vidraria trincada quebra na sua mão, porque tá escorregadia, aquela coisa de você não conseguir pegar os pedacinhos de vidro. E aí é perigoso, né, no geral. Então, consciência, gente. Sempre que quebrarem alguma vidraria, por favor, avisem. Eu acho que a gente entra nesse tema aqui com todo mundo responsável. Eu acho que o único irresponsável aqui era eu, né, na época de laboratório, porque eu andei quebrando algumas vidrarias, né? Mas eu também sempre tive a responsabilidade. Eu sempre fui muito chato no laboratório, né? Eu não sei se foi porque eu entrei na pós-graduação depois que eu já estava um tempo, né, no mercado de trabalho. Então eu fiz o caminho inverso, eu fui para o mercado de trabalho, depois eu voltei, eu trabalhei em indústria química também, a gente fazia muito controle de qualidade dos produtos saneantes, e lá tinha um certo rigor em relação aos protocolos, né? Como manusear, como trabalhar sempre com a bancada bem organizada, como lavá-los de forma adequada, com calma, sempre sem aquela mutueira de pressa, né? Uma das coisas que eu vejo muito e eu tento sempre falar com os alunos é o seguinte: você tem que se planejar. Se você precisa ir embora 3 horas da tarde, você não pode acabar o teu experimento 2h45. Sim. Não vai Exato. dar tempo, né? E aí, o que que acontece? Você vê o horário, você vê lá teu ônibus chegando, você começa a lavar de qualquer jeito, que nem um maluco para guardar a vidraria. Pô, quebra uma não, quebra duas, quebra três, ou trinca, né? Acho que considerações importantes foram ditas aqui dessas é,
microfissuras aí que vai acontecendo com o tempo, que é normal também, né, gente? A gente vai batendo ela, o vidro. Hoje a gente está trocando muito por vidraria de plástico também, mas para pesquisa não é tão interessante. O perigo, né, para com o colega, a gente não pode esquecer que falar também é sempre importante para não colocar o colega em perigo, né? É isso. As primeiras considerações de você super válida. E até Demis, também, João, essa puxa aí questão um assunto aí. dessas vidrarias, por exemplo, mal lavadas, é porque você acaba prejudicando um futuro experimento, né? E esse futuro experimento pode até ser um experimento seu. E isso é uma Pois coisa é. que às vezes a pessoa pensa que tipo, é um resquício de solvente orgânico, por exemplo, alguma coisa assim. Uhum. Não. Pode ser uma coisa muito simples, como, por exemplo, o próprio detergente que você usa para limpar a vidraria. Se você não limpa ela de forma correta, você pode, tipo, jogar um experimento todo por água abaixo, por conta de Ok. uma vidraria mal limpada. Sim. Muito Isso bem é lembrado, bastante Demis. preocupante. Muito bem lembrado. Olha, essa sexta-feira passada, né, dia 2, estava com um aluno lá no laboratório, ele estava fazendo o hidrogel dele e não estava formando no tempo que geralmente forma. Eu falei assim: você pegou essa vidraria da onde? Ele falou: eu peguei ali. Eu falei: você lavou antes de usar? Ah, não, mas estava limpo. Eu falei: será que a pessoa limpou de forma adequada? Será que não tem nenhum resquício alguma de substância? Porque é impossível o gel não estar formando. Aham. Entendeu? Então a gente teve que fazer todo esse processo, pegar uma nova vidraria, limpá-la, esperar secar, jogar água, né, para tirar todo o resquício. Então, aí o gel formou, né? Pô, diga aí, por conta de uma vidraria suja. Bom, então eu acho que a gente já pega um gancho aqui que, como hoje o tema é as minhas primeiras experiências no laboratório, as primeiras experiências começam com vidrarias adequadas, né? Acho que casa muito bem. E aí, Camila, você poderia comentar? Você lembra da tua primeira experiência? Como foi? E quais vidrarias você utilizou? Então, acho que no meu segundo período na graduação, a gente tinha uma cadeira que chamava Química Orgânica Experimental. E aí, na primeira aula, a gente recebia um guia prático com todas as vidrarias, para que elas serviam, se podiam ser aquecidas ou não. E eu li assim, eu fiquei encantada, né? Porque eu sempre gostei muito dessa coisa do laboratório. E quando eu entrei no laboratório, a professora fez: Oi, bom dia, tem prova surpresa. Aí eu fiquei olhando assim para todo mundo. A prova surpresa era ela pegar uma vidraria do armário qualquer e perguntar pra gente responder tudo que tinha nesse guia. Aí eu fiquei: "Meu Deus do céu, e agora o que é que eu faço?" Porque eu tinha estudado, mas eu não sabia tudo de cabeça. Na escola, diferente de muita gente que eu conhecia, eu não tive essa oportunidade de ter um laboratório, de ter algumas experiências. O Becker mesmo, por exemplo, todo mundo praticamente conhece um Becker. Só que eu não conhecia, porque eu não tive essa experiência dentro da escola. E aí o que ela pegou foi justamente um Becker. Ela ficou olhando assim pra mim, aí eu lembro que eu fiquei pensando assim, eu fiz: "Essa é uma vidraria muito importante", porque foi a primeira coisa que ela pegou. E aí ela fez: "O que é que você lembra dele?" Aí eu lembro que eu vi vídeos na internet, no YouTube, tudo que eu tinha visto, tinha um Becker lá. E eu acho que o Becker ficou gravado na minha memória pra sempre, como a vidraria que eu ia mais utilizar na minha vida dentro do laboratório. Foi uma experiência bem legal. Muito legal, Camila, muito legal. E aí, Mariana Dantas, você lembra da tua primeira experiência na época do mestrado, por exemplo? Agora, vamos falar de uma coisa mais. Que como você Ali e eu Camila pude estudaram aprender na que, de mesma fato, né, universidade, não talvez poderia em relação à levar o graduação vai balão ser até a para mesma aula ultrassom prática, para né? não descalibrar É, na isso. química E ao mesmo inorgânica, tempo que falando foi lá sobre as uma vidrarias, né? experiência E no boa, né, eu mestrado, tive conta pra aquele gente choque, aí mas eu qual pude foi a tua entender primeira que é experiência no muito importante laboratório. a gente, antes de tudo, né, conhecer de fato, para não se viciar, né, em coisas simples, mas que são erradas e que acontecem dentro do nosso laboratório.
E aí ficou marcado para mim, né, para sempre, não utilizar os balões, né, dentro do ultrassom. Ah, interessante. Olha, veja bem como é a importância, que nem aquele guia, né? Camila aprendeu lá Isso. no P2, P3, e aí lá nesse guia vai mostrar as vidrarias, para que cada uma serve, se ela é graduada, se ela não é graduada, que vidraria eu posso colocar num determinado equipamento, né? Se esse equipamento tem energia ou não. É verdade. É, então, gente, é E às importante, vezes, antes João, de a gente começar o até sabe. experimento, É, conhecer a vidraria que você está trabalhando, né? isso. Também. Às vezes a gente até sabe, mas é como eu falei, né? Cria um vício e a gente acaba dando continuidade a esse vício. E diferente Uhum. de Camila, né? Que Camila teve esse primeiro contato lá no segundo período. Eu vim de outra universidade, né? E aí a universidade a qual eu pertencia, a gente não tinha tantas práticas, né? Tantos laboratórios acessíveis assim, o que dificultou um pouco mais. E aí eu só pude ter esse contato, né? Na UEPB já no quarto, quinto período. Mas Hum. tive a mesma experiência que Camila, né? Quando cheguei, a gente fica realmente encantado. E aí, Demis? E você? Você lembra aí da tua primeira experiência no laboratório? Quais foram as vidrarias que você utilizou? Lembro, Como que foi essa experiência para ti? lembro demais que foi, para mim, uma das experiências mais marcantes que eu tive durante toda essa minha trajetória aí Hum, escolar barra acadêmica. E eu hum, vou só um pouquinho mais longe do que Camino Mariana, que foi na minha época do ensino médio. Acho que no meu caramba. foi no primeiro ano de ensino médio, você vê lá nos conteúdos de química, né? Sobre processos de separação. E a gente teve uma aula prática sobre isso, né? A escola lá que eu estudava em Cajazeiras era uma escola de ensino médio que era dentro do campus da UFCG, de lá. Legal. E aí a gente conseguia, a nossa professora de química, né, na época, ela também dava aulas na graduação de química lá. E a gente tinha acesso livre, entre aspas, né, ao laboratório de química. E aí foi assim, encantador você entrar e ver todos aqueles aparatos de separação montados, por exemplo, bom, de um aparato de destilação fracionada, e sabe, aquela coisa que você só vai em livro, foi encantador. Então, acho que eu nunca esqueço, acho que eu nunca vou esquecer essa, essa experiência que eu tive. E aí, de vidrarias, a gente usou inúmeras, Becker, balão volumétrico, bureta, balão de fundo redondo, condensador. Então, assim, foi uma festa, sabe? Uma festa. Então, Poxa, interessante demais. E, essa experiência para mim sempre vai ser marcante. poxa, muito interessante, né? Você lá no ensino médio, já tendo essas experiências. Querendo ou não, isso pode ter sido um condutor aí para a profissão que você escolheu, né? Ter se apaixonado pela área de pesquisa já desde muito cedo, né? Muito bom. Eu Com quero certeza. apenas fazer um adendo aqui, gente. Eu sei que nós estamos falando alguns nomes que talvez parecem ser comum, né? Que nem Demis comentou, Bureta, Becker. Eu quero que vocês saibam o seguinte: o arroba Somos Todos Cientistas começou uma série. São vários reels que nós estamos postando toda semana, mostrando algumas vidrarias, explicando para que ela serve. Então, nessa semana lá foi muito interessante que a gente postou sobre o Becker, né? Nós falamos o que que é o Becker, os tipos de materiais que são mais utilizados para fazer esse tipo de vidraria. Nós já falamos sobre pipetas, falamos também sobre tubos de ensaio, muito interessante, sobre o que é um dessecador. E vem muito mais novidades nessa série que a gente está fazendo os Reels lá no Instagram do arroba Somos Todos Cientistas. Então siga o nosso Instagram para você aprender um pouco mais sobre vidraria, para que ela serve. Você que está no ensino médio, por exemplo, e como eu, não teve a oportunidade de ver essas vidrarias, né? E ter experiências no laboratório como o nosso amigo Demis teve desde muito cedo, já dá para acompanhar lá. Curta, comenta, siga nosso canal. Cara, eu acho assim, ó, nós estamos falando sobre um tema muito complexo e muito interessante, né? Que é sobre
É óbvio, falar de experiência sem falar de vidrarias não tem como falar, né? Mas o uso desses experimentos na ciência, ela é o que revoluciona, né? É o que ela traz inovação. E Aham. querendo ou não, a química e a física são o que movem o mundo nesse sentido, né? Eu não sei se vocês têm essa mesma visão, claro que a biologia de uma forma geral também, mas sem os conhecimentos aí e todo o avanço que teve nessas duas grandes áreas, acho que não seria possível, né, Demis? Você que estava falando um pouquinho mais sobre química. Então, o papel dos professores de química, principalmente como Germano, citado por Mariana Dantas aí, né? O professor de química analítica, que ele é ali preciso, né? É realmente o que faz com que as nossas pesquisas tenham validade, fundamentação. O que vocês acham um pouquinho sobre essas grandes disciplinas e se realmente elas são importantes para todas as outras áreas da saúde, no caso? Com certeza. E só tocando nesse ponto em específico desses conceitos e aplicações químicas e físicas, né, as aplicações físico-químicas como um todo, para a gente, para nós mesmos, né, que trabalhamos mais voltados, né, para essa área de ciência de materiais, ou então materiais aplicados às ciências farmacêuticas como um todo, né, a gente se beneficia enormemente dessas aplicações, né? Tanto de conceito físico-químico, tanto de parâmetro físico-químico que a gente aplica nos nossos dados, né, nos nossos materiais como um todo, né, determinando, ou então buscando na literatura para tentar explicar certos acontecimentos ou certos fenômenos, assim, não está no gibi, né? A gente usa isso aí de rodo. Sim. É o Sim. Vamos, nosso dia a dia, basicamente, né? vamos tentar agora, então, puxando nesse tema, as nossas primeiras experiências no laboratório, mas usando técnicas que nos dê informação físico-químicas. Por exemplo, a primeira técnica que eu utilizei com um equipamento de grande porte, né, que sai ali somente do uso mais básico de desenvolver um sistema com vidraria, equipamentos menos sofisticados, foi a análise térmica. Eu utilizei um equipamento de análise térmica. E você, Mariana Dantas, qual foi o teu primeiro grande equipamento? Você chegou, nossa, que equipamento interessante, ele custa tudo isso. O que foi que você fez? E o que você analisou? Qual que era a tua amostra? Qual que era a técnica? E qual que foi o resultado que você obteve? Bom, pensando assim, né, por esse parâmetro, me recordando aqui, eu utilizei também, né, a análise térmica. Tive medo de início, porque quando a gente vai utilizar um equipamento, né, no laboratório, a gente sempre escuta, né, de alguém, esse equipamento é muito caro e tal. E aí a análise térmica foi um deles, onde eu tive que pedir socorro, né, a todo mundo que já trabalhava, inclusive Camila, cheguei a acompanhar ela algumas vezes e a gente teve essa troca, né? Camila, ela sempre muito organizada, tem um caderninho onde tem o passo a passo, né, do processo de utilização, por exemplo, da análise térmica, e foi onde eu me peguei, né, de fato, antes de ir realmente para a prática. Mas na análise térmica, né, a gente consegue observar a perda de massa, né, os compostos voláteis, os processos de transição, né, em aquecimento desse material. E o material que eu cheguei a analisar, né, através dessa técnica foi o meu extrato, né, que eu trabalhei no mestrado, onde a gente tentava buscar também possíveis compatibilidades e incompatibilidades desse meu extrato com outros recipientes. E aí foi uma experiência, né, gigantesca. Eu não cheguei a concluir 100% do trabalho, né? A gente teve alguns percalços no meio do caminho. Como se diz, é uma técnica muito precisa, né? Uma técnica fina de se trabalhar. E aí o equipamento, ele nos deu, né, algumas surpresas. Mas durante o processo a gente tem aquele cuidado de ver a teoria, né, de estudar um pouco mais e se inteirar. E a gente vê que realmente faz sentido e é importante para quem trabalha com essas questões químicas, né, analíticas, para desenvolver melhor a sua pesquisa.
E aí eu acho que Camila também pode complementar. Acredito que ela também, né, teve essa experiência, me ajudou. A gente teve uma troca muito importante, né, durante o mestrado. E ela deve saber um pouquinho mais e contar um pouco mais da experiência dela para vocês. E aí, Camila, conta como foi. Então, gente, na verdade, minha primeira experiência não foi com a análise térmica. Ela já veio em segundo plano para mim, porque minha primeira experiência no geral dentro do laboratório, ela foi mais com farmacologia. Eu mexia com animais. Deixa para Então, contar depois, Camila. Vai ser as próximas experiências, a primeira vez que você trabalhou com animais. eita, E eita. tenta puxar aí. Lembra de uma técnica físico-química aí. Vamos tentar lembrar de algum equipamento nesse sentido. Qual que foi o teu primeiro ali no laboratório coordenado pelo professor Bolívar, por exemplo, no LDCPF? Que equipamento que foi a primeira vez que você utilizou de grande porte? Então, como eu mexia com animais, eu achava que eu não sabia de nada de laboratório, né? E quando eu entrei no laboratório, que eu dei uma olhada geral, eu disse: realmente eu preciso parar e ir para o básico. Eu preciso Uhum, estudar os conceitos, eu preciso saber o que é que eu estou fazendo aqui dentro. Porque se eu não souber o básico, eu não vou conseguir analisar o que está acontecendo, os resultados, eu não vou conseguir saber o que eu estou fazendo. Então, eu parei, eu analisei, eu vi o que eu precisava fazer. E aí, no tempo eu estava fazendo meu PIBIC e eu estava produzindo micelas. Então, meu primeiro equipamento da vida foi o rotaevaporador. uhum. E eu lembro que eu estava contigo, João, no dia. Tu estava me Sim. ensinando como é que mexia, a gente estava vendo o pop e tudo mais, e eu fiquei olhando, assim, pro equipamento, maravilhada, porque tinham tantos processos que eu tinha visto no papel e que estava acontecendo ao mesmo tempo, e que estavam acontecendo de uma forma encaixada, tão bonita, assim, tão precisa, que eu fiquei bestinha. E é assim, as micelas quando você coloca lá, elas estão, você tá numa fase líquida. E aí ela vai se tornar um filme, mas ela passa por condensação, ela passa por uma bomba a vácuo, tem todo um processo ali. E toda vez que eu ia produzir alguma micela, eu lembrava de tudo que eu tinha estudado. É, E isso foi muito importante para mim. é interessante porque o ensino, quando ele é casado com a prática, talvez acaba marcando mais. Eu não sei o que você acha Sim. sobre isso, Odemis também. E conta um pouco para a gente sobre a primeira vez que você utilizou algum equipamento de grande porte no laboratório. Como que foi? Você que foi Ah, técnico, né, durante a graduação de um uhum, laboratório de caracterização físico-química também, né? uhum. Acho que seria Ah, interessante passar a tua experiência para nós. certo. Certeza. Inclusive, é o ideal, né? De se aliar o ensino teórico com o ensino prático. Inclusive, até isso foi levado bastante em conta na nova grade que está em curso, né? Na graduação em farmácia. Pelo menos pelo que eu conheço da UEPB, né? Eles Uhum, modificaram a grade curricular para deixarem as disciplinas práticas junto com a parte teórica. Então, por exemplo, química orgânica era por exemplo, você via tudo num período de química orgânica teórica e só no outro é que você iria ver a química orgânica experimental. Então, foi condensado, né? Essas 2 disciplinas num período só, isso assim, com certeza melhorou bastante o entendimento, porque muitas Me das vezes ajudou você muito. chegava com certeza, porque você chegava no outro período e possivelmente já teria esquecido de muitas das coisas que você viu no período anterior, né. São muitas disciplinas, então é quase que impossível, né, você acabar gravando tudo, mas é realmente o ideal. E quando você vai para um laboratório de pesquisa, você faz isso basicamente todos os dias, né, é sua com rotina. certeza. Uhum, Então você tem o aprendizado, né, não é realmente otimizado, né, quando você consegue alinhar a teoria com a prática.
Em relação à minha primeira experiência com um equipamento grande, né, um equipamento de quarto de milhão, meio milhão, foi com análise térmica também. Uhum. Mais especificamente com a termogravimetria. Então, assim, é aquela coisa que você fica: "Meu Deus, eu vou realmente usar isso? Um equipamento caro desse?". Você já passa o filme na sua cabeça de você quebrando o aparelho. Eu não Pois sei se é. passou também na cabeça de vocês, mas na minha, o primeiro pensamento que eu disse: "Meu Deus, se eu usar esse troço e quebrar, É, o que é que vai ser de mim?". é, Eu eu acho que eu pensava a fiz o mesma roteiro coisa. por quê? É, desse jeito. Então foi assim, foi muito, muito bom. Cara, para as pessoas que estão nos ouvindo e não sabem, pesquisa é caro, gente. Muito caro. A pesquisa básica ela já é cara devido aos insumos, mas quando você vem para uma pesquisa de alto nível, quando você vai testar algum tipo de hipótese, você precisa de equipamentos, e não é um, precisa de vários. Uma técnica, ela não te dá todas as respostas, né? Uma complementa a outra. E cada equipamento, tem equipamento aí que custa, como o Demis comentou, 250.000, meio milhão, 2 milhões e assim por diante. É muito caro. E aí, se você quebra uma pecinha, se você perde um porta-amostra, às vezes, tem porta-amostra que custa uma fortuna, um pequena balancinha, 11 mil reais. Nós trocamos, a professora Ana Cláudia trocou lá do analisador térmico dela, uma balancinha de nada, que é um fiozinho. Você vê assim, você fala, não tem sentido, custa 11 mil reais cada um, é um par. Então, Certeza. tem que ter cuidado, tem que ter medo, tem que ser organizado e tem que ler os POPs, tem que ler Uhum. os guias, né? E até Pois, como Mariana disse também, ou foi Mariana ou Camila que havia comentado, em relação a você saber a teoria dessa técnica que você vai usar, né? Isso é uma coisa certeza, que sempre pegam no pé, desde graduação e pós também, de você entender o que é que você está fazendo, né? E isso com certeza. ajuda até na sua interpretação de resultado e até também algum problema que você tiver durante a análise em si, né? Então, esse ponto aí, para mim, é um dos pontos fundamentais. Como E Camila já também, estava adiantando das primeiras experiências, eu primeiro vou passar a bola para a Mariana concluir o raciocínio dela, e depois, Camila, você já pode falar aí sobre as primeiras experiências nossas com animais, como que é, né, essa situação, né? E aí, Mariana, quer finalizar o raciocínio? isso, eu ia só falar assim que é muito importante realmente, Demis, a gente entender todo o processo, até para descartar, né, durante essa análise, porque consequentemente vai vir outras, né, posterior, e à medida que você está fazendo, você também consegue, né, através da técnica e do entendimento, já ir descartando, né, e traçando novos caminhos durante a pesquisa. E a análise térmica, ela funciona muito bem, né, para isso. Aí, Camila. Então, vamos voltar agora para o próximo tópico, né? As primeiras experiências no laboratório, mas dessa vez utilizando animais, né? Todo mundo que entra na graduação fala, eu quero trabalhar com animal, mas quando chega lá, 80% fica bloqueado. Eu, Certeza. sinceramente, não gosto de trabalhar com animais, mas já trabalhei. E aí, Camila, conta a tua experiência. Ai, gente, foi assustador. Eh, eu acho que eu estava do comecinho da graduação, eu recebi um convite para participar dessas experiências, que na verdade você tem que ter um curso, certo? Para manipular animais e tudo mais. E eu não tinha esse curso por estar no início da graduação. Então, eu participei de algumas aulas, eu estudei bastante, eu estava sempre presente quando alguém estava manipulando, só para entender como é que acontecia, porque você tem que ter esse respeito com os animais. Quando você está fazendo o experimento, você tem que utilizar o mínimo possível, você tem que tem todo um padrão dentro do laboratório que você tem que seguir, e eu acho que eu me preparei para isso. Só que quando você chega no dia do experimento, realmente dá aquele medo, sabe, porque você acha que se você não estiver muito seguro do que você está fazendo, você acha que alguma coisa vai sair errado. E isso dá um medo gigantesco. Hum. Mas eu estava sendo acompanhada por uma veterinária,
pelo meu orientador do tempo. E assim, foi uma experiência difícil, mas foi muito enriquecedora, porque eu aprendi muito, eu aprendi a respeitar os animais e eu vi que é uma coisa extremamente importante para a ciência, sabe? Você tem que realmente. eh, Esses testes em vivo, eles são fundamentais. Uhum. Bom, Camila, muito obrigado pelos teus relatos, né? Apenas dizendo aqui que gente, tem, a gente tenta seguir os conceitos dos 3 R's, tá? Na ciência como um todo. Eu acho que no Brasil não existe nenhum laboratório que não segue os princípios dos 3 R's, né, da bioética. Então a gente trabalha sempre com métodos que inicialmente possam substituir os animais, são os métodos in vitro. Nós tentamos sempre buscar métodos que nos tragam a Alternativa. informação, tá? Sem utilizar animais. Então, esse é o primeiro R lá, né? O replacement, que é a substituição. Depois eu quero dizer que a gente tenta trabalhar sempre com métodos que usam o mínimo possível de animais, né? Que é a redução. Redução de animais. A gente quer usar o mínimo, por exemplo, a gente vai fazer um teste de toxicidade aguda. Então, antigamente usava-se um número gigantesco de animais. Hoje tem uma nova metodologia que usa apenas 3, né? Então, nós também temos esse olhar. E também aquele negócio do refinamento, né? Que a gente sempre tenta usar métodos que vai sempre, pessoal, trazer um mínimo de dor para o paciente e também associada a métodos que vai aliviar esses possíveis sofrimentos, tá? Então, nós também, se tivesse outras opções, com certeza iríamos utilizar, mas nós estamos falando sobre um tema e eu achei importante trazer esse parênteses dentro do tema para que as pessoas entendam antes de julgar o porquê de fazer determinadas experiências. Mas seguindo o princípio dos 3 R's, tá? Aproveitando o gancho, eu vou perguntar, Mariana Dantas, teve alguma experiência com animais? Participou, ajudou? Como que foi? O que que você sentiu? Qual que foi a importância disso para a tua formação? Bom, eu tive sim, né, experiências com animais, não na minha pesquisa em si, mas minha turma no tempo, né, da graduação, a gente era muito unido e a gente gostava muito de presenciar, né, as áreas dos colegas. E aí eu sempre participei, né, quando tinha experimento, no sábado, na semana, até mesmo para trocar ração, para trocar a maravilha dos animais, né, a gente tava lá ajudando, limpando. E assim foi, né, da forma que eu comecei a perder o medo e gostar, né, também de outra área. Logo também a gente teve alguns momentos de contato real, né, com os animais, em realizar algumas práticas. E o medo sempre, né, caminhou do lado. Mas era sempre disposto para a gente, né, a ideia de que a gente precisava colocar a mão na massa, conhecer, né, e realmente pegar, né, pegar nos animais. E eu lembro que a minha primeira experiência em um laboratório com animais, eu levei uma mordida de um rato no dedo. Gente, vocês não têm ideia. Eu digo, nunca mais eu vou pegar nesses bichinhos. Mas foi bem engraçado assim na hora. Todo mundo ficou rindo, outros, agora eu não vou pegar mais não. Vai, fulano, agora é tua vez e tal. E assim, eu tentei, eu senti, né, que doeu realmente, mas eu tentei não transparecer, tentei continuar com o experimento, né, me fazendo de forte. E assim, é importante, né, a gente conhecer todo o processo, entender, como o João falou, que na pesquisa a gente trabalha assim com conceitos éticos também para animais e de certa forma a gente precisa, sabe, entender como é o funcionamento e saber que aquilo que a gente está trabalhando vai nos gerar, né, resultados futuros que vão ajudar a prosperar, né, a nossa pesquisa. E a partir daí
eu não tive, né? Eu enveredei por outras áreas, mas sempre que tinha o convite, eu estava lá participando. E foi assim, né? As minhas poucas experiências com animais, mas foi bem prazeroso. Bom, só para a gente começar, já partir para um próximo tema e finalizando esse. E aí, Demis, você teve essa experiência? Como foi? É, quão enriquecedora foi para você num projeto? O que que muda nos dados? Mas eu tive, sim, essa experiência na época de graduação também. Acho que no terceiro ou quarto período, não lembro exatamente, mas foi nessa faixa. E assim, eu particularmente com você, João, eu não tenho afinidade nenhuma com essa área, principalmente e exatamente por conta do manejo com os animais. Uhum, Nunca tive essa, essa desenvoltura, né, com o manejo deles, então, assim, para mim não foi uma experiência tão legal. É uma área, né, extremamente importante, foi e ainda é importante, né, no avanço, principalmente da, das ciências farmacêuticas, né, mas é uma área que, para mim, eu é, não tenho tanta afinidade. E só para complementar aquele, o que você tinha falado antes, né, sobre a importância do uso dos animais, né, eu acho essa sua fala extremamente relevante, né, porque tem-se um movimento, né, umas décadas para cá, sobre a uma otimização do uso de animais em pesquisa, né. E assim, sim. é uma atitude extremamente louvável. Só que, infelizmente, ainda tem certas áreas do conhecimento que a gente depende quase que exclusivamente desses ensaios, né. Com Então, certeza. se a gente precisa usar, mas que seja usado com a maior racionalidade possível, né. Então entra também naquele conceito dos 3 R's. Bom, gente, o que a gente quer passar aqui é que, na verdade, a gente só usa animais realmente quando é necessário, né? Exatamente. E eu tive a primeira experiência com animais no meu mestrado. Trabalho aí há 10 anos com regeneração óssea e a gente tem um modelo, comprova se aquele material que a gente desenvolveu, ele realmente, quando implantado, né, ele vai beneficiar, se ele realmente vai ser capaz de desenvolver as funções inicialmente pensadas. Então, você precisa utilizar animais. Nesse caso, a gente precisa, tem um modelo em animal onde você faz um defeito, né, na calota craniana, você tira um pedacinho do osso, você coloca teu material lá e vai acompanhando a evolução. Agora, isso é óbvio, muito bem pensado, muito bem desenhado, apenas profissionais que têm a capacidade de fazer essa cirurgia vão estar ali, você vai aprendendo aos poucos, né, para não trazer dano àquele animal. Então, pessoal, é isso. A minha primeira experiência foi essa, foi uma experiência muito enriquecedora, a gente teve um resultado muito positivo. A gente viu que realmente aquilo que a gente estava desenvolvendo, aquilo que a gente utilizou os equipamentos desde da bancada, grande porte, nós conseguimos ver que ele funcionava em modelo em vivo, né? Agora sim, o próximo passo é testar em humanos, né? Então, assim, é a preocupação da ciência como um todo. Bom, fechando esse assunto, né, das primeiras experiências em laboratório, um assunto onde a gente fica até com medo, às vezes, de falar e fica um clima, né? Ninguém quer Pois causar é. sofrimento a nenhum ser vivo. Quem, né? Nós somos os seres humanos, nós temos empatia por todos, né? E a gente tenta trabalhar de uma forma onde esse ecossistema se sustente, né? Bom, que vocês estão achando desse tema? Que você acha, Mariana Dantas, falar sobre um pouquinho as nossas primeiras experiências? Tem alguma consideração que a gente não comentou que você gostaria de estar passando? Para quem está começando, por exemplo, para quem está começando e que vai começar a primeira experiência no próximo mês, né? Acabando a pandemia, a gente está voltando para os laboratórios. O que você gostaria de passar para eles de mensagem?
Bom, eu acredito que muita coisa que foi falada aqui é importante e que eu espero que vocês aproveitem muito, né? Porque eu costumo dizer assim que a gente aprende muito mais quando a gente vê o passo que o outro, né, já deu e aquilo a gente leva para a gente como verdade e tenta não repetir os erros, né? Sempre melhorar, ter mais atenção. Então, basicamente seria isso mesmo, né? O que a gente falou realmente aqui na nossa conversa de hoje, que foi bem dinâmica, né? Com diversas experiências aí que podem enriquecer também a vida de vocês que estão nos ouvindo, né? E é isso, aliar sempre a teoria, é entender que a prática ela sempre vai nos motivar, mas a gente também tem que ter aquele cuidado de organizar a nossa bancada, entender o funcionamento das nossas vidrarias, saber o que é que o outro colega, né, também está trabalhando e se aquilo tem algo a acrescentar na nossa pesquisa, entender não somente aquilo que você trabalha, mas tentar conhecer o lugar do outro, né, do outro colega, quais são as experiências que ele também já teve, que você pode positivamente ou negativamente, né, melhorar a sua. Enfim, então basicamente seria isso. Você que está aí ligadinho nos ouvindo, grava essas ideias, né? Acho que pode te ajudar com certeza nos futuros experimentos, né? Organizar sua vidraria, saber se ela já está ou não trincada, como Camila bem falou, lavar bem, né? Para não ter nenhum interferente na sua pesquisa e não precisar, por exemplo, você repetir o seu experimento todinho de novo. Então, basicamente é isso. Tem muita coisa importante, né, que a gente já citou por aqui e que pode fazer a diferença aí na sua pesquisa. Camila, algo que eu sempre achei muito importante, que eu tento passar para as pessoas, é que muitas vezes, quando você tem um técnico no laboratório ou um professor que vai estar ali te instruindo, é achar que você não sabe tudo. Bem, é óbvio que ninguém sabe tudo, né? Mas respeitar aquela informação que o técnico vai passar. O aluno, quando ele começa, ele é muito empolgado, muito ansioso. Você ainda como ainda está nessa fase, você é uma pessoa totalmente empolgada, mas respeita muito. Teve alguma situação dessa que você viu essa relação dentro do laboratório? Por exemplo, de às vezes, sei lá, a gente achar que a pessoa que está querendo nos ensinar pode estar se tornando chata, e no final o resultado é sempre negativo, né? Você geralmente, quando não obedece, não segue uma instrução de quem tem muita experiência, você acaba quebrando, ou o teu experimento acaba dando errado, e aí a pessoa tem que virar para você e falar, eu te avisei, né? O que que você Com acha certeza. disso? Então, quando eu entrei no laboratório, assim que eu entrei, nós tínhamos uma técnica que ficava tomando conta de todos os materiais que estavam lá presentes. Eu acho que com 2 meses, ela teve que se afastar para fazer doutorado. Então, a figura que eu tinha que me espelhar dentro do laboratório era o meu orientador e as pessoas que já conviviam lá dentro, que já sabiam como manusear as coisas. Uhum, E eu sempre tive muita insegurança nessa questão, porque eu achava que eu sabia de menos, sabe. Eu nunca uhum. fui aquela aluna altamente confiante, "Ah, eu sei de tudo". Então, eu sempre soube meu lugar e eu sempre, baixei minha cabeça para as pessoas que sabiam mais que eu. Aí, nesse caso, quando eu entrei, eu observava muito. Assim que eu entrei, eu não tinha nenhum experimento marcado, então eu sempre observava muito o que estava todo mundo fazendo. E eu ouvia, aqui e ali, dicas e tudo mais. Uhum. E quando você chegou, João, eu já estava com a cabeça baixa já. Já tava com medo, né? Já estava assim, tipo, ele vem de longe, ele sabe mais que eu, então quem sou eu para questionar? E aí, quando você sempre me passar aquela segurança de: "Ó, eu não sei de tudo, existem instruções que nós devemos seguir, existem os POPs, tem todo um processo que a gente tem que estudar". E isso me passou muita segurança, porque eu acho que essa confiança de diálogo, ela precisa existir. Você me dizia: "Eu sei disso, mas eu tirei de tal canto". Então eu tinha essa
mentalidade de que você não estava tirando do nada, não estava aparecendo, brotando a Nas informação. Ela vozes vinha, da nossa cabeça, né? pois é, ela vinha de algum lugar que era realmente um lugar específico para aquilo, que tinha a informação concreta. Isso me deixou muito calma, sabe, muito tranquila. E a partir disso, como a Mariana falou, a gente sempre tende a copiar as pessoas que estão próximas. E eu peguei isso pra mim, de sempre estar olhando o pop, de sempre observar o material no geral. Eu acho isso que isso te ajuda bastante no dia a dia, Uhum. sabe? Então, assim como Mariana Dantas, a gente já está fazendo tipo uma despedida final aqui, né? O que que você deixa para aquela pessoa, Camila, que vai começar o seu experimento? Aí um resumão aí também de todo esse bate-papo. Então anota que lá vem dica. Eita, nós, vamos lá. Pegando É, a caneta aqui. assim que eu vou começar um experimento, eu faço um roteirinho de tudo que eu vou fazer, certo? Eu tenho que saber a ordem de tudo que eu vou fazer. Aí se eu vou fazer, por exemplo, eu vou pegar o meu PIBIC. Eu sabia que eu tinha que rotoevaporar meu extrato primeiro, meu extrato não, meu material primeiro, e depois eu ia levar para análise térmica, e aí eu ia fazendo uma lista do que eu ia fazer. A partir disso, eu separei os materiais que eu iria, eh, utilizar para fazer o experimento, porque assim, quando você faz isso, você acaba poupando gastos desnecessários para o laboratório. Se você, por exemplo, for pegar um material que não é tão necessário para a sua pesquisa, você vai estar gastando o equipamento, você vai estar gastando energia, você vai estar gastando, solvente, enfim, é uma gama de coisas que você vai estar desperdiçando, que não é necessário. Então, assim, uma organização, um roteiro do que você vai fazer, pelo menos informações gerais, básicas, vão te ajudar muito na hora de fazer o teu experimento. Uhum, muito bem, muito obrigado. E aí, Demis, vamos lá. Ô, Demis, nessa relação aí, que você acha um pouco, que nem Camila falou, né? Ah, quando você chegou, tava com medo, você vinha de longe, sabia tudo, mas aí depois eu vi que você sempre fazia um diálogo, que eu tenho muito essa questão. Eu falo assim para os alunos, ó, isso aqui eu sei, mas eu não, essa parte aqui não. Vamos pegar um manual, vamos ler, vamos ver para que serve, que amostra que eu posso colocar, porque tudo isso aí é medo de quebrar algo, dar errado, né? E você já passou por essas experiências? Você está em outro laboratório que tem bastante agora, talvez técnico também, pós-doutorandos. E como que está sendo essa rotina? Como que é isso? Como que é essa relação? E quão importante é essa função dessas pessoas que nos instrui, né? Agora, também tem aquelas pessoas que querem nos instruir sem conhecimento e não aceita aprender, vamos dizer assim, né? Tem a cabeça fechada, é do meu jeito, é do meu jeito. É mais complicado quando é dessa forma e como se você já teve que lidar com essas situações. É mais complicado sim. E felizmente eu nunca passei por esse tipo de situações. Eu sempre falo que eu tive muita sorte de ter pessoas que me instruíram bastante em relação a muitas coisas, e esse ponto, né, de saber se portar no laboratório, de usar uma técnica, ou então um equipamento novo. Então, eu tive pessoas muito boas que me ajudaram bastante em relação a isso. Eu nunca tive esse problema, né? E só reiterando também o que Mariana e Camila haviam comentado, né? Que muitas das vezes você saber observar e saber escutar, você aprende bast, bast, é, bastante. Então, é uma dica que eu deixo também para quem está ouvindo a gente, é saiba ouvir, saiba observar, e muito você aprende muito, às vezes muito mais do que você pode até imaginar, você escutando bem e observando bem. Então, são coisas que realmente a gente precisa saber fazer enquanto pesquisador dentro de um laboratório.
As nossas primeiras experiências no laboratório renderam um tema muito amplo, né? Com várias discussões, várias ideias. Eu espero que você que esteja nos ouvindo tenha gostado. Apenas para fazer uma consideração final, eu acho muito importante você sempre delimitar um espaço para trabalhar, né? Delimita um espaço, sempre limpa a tua vidraria, como vocês já comentaram, entender o processo como um todo antes, né? Verificar se naquele dia o equipamento não está agendado ou não, se você fez o agendamento, já tem o treinamento correto. E, cara, se você tem dúvida, se você está inseguro, não faça aquele processo. Espere alguém chegar. Eu acho que essa talvez seja a grande sacada para a gente otimizar e ter uma boa primeira experiência no laboratório. Mariana Dantas, vamos encerrar? O que você achou desse bate-papo? Acrescentou algo aí para você também? Ou basicamente já é tudo que a gente vem trabalhando? Bom, basicamente é tudo que a gente já vem trabalhando mesmo, né? Tudo que foi comentado. Acho que é isso. Fica essa mensagem para vocês que estão iniciando, aos que já estão, né, dentro da pesquisa, mas que tem sempre algo que pode melhorar, né, dentro do seu laboratório. Sempre o espírito de cooperatividade, né, de ajudar ao próximo. Se você está vendo que o colega está tendo dificuldade e você tem um pouquinho mais de experiência, né, dentro do laboratório, não custa nada você ter uma conversa breve, né, auxiliar. E é como Camila bem falou, tudo isso faz com que a gente otimize principalmente o nosso tempo, né, dentro do laboratório, e para a pesquisa isso é muito importante. Otimize também todos os materiais que a gente tem, né, para que seja bem conservado, para que os próximos, né, as futuras gerações que possam utilizar o nosso laboratório tenham aí também a mesma oportunidade que a gente. E basicamente é isso mesmo que a gente está conversando. Espero que todo mundo anote, né, essas dicas e sigam para que tenham sucesso aí dentro do laboratório. É isso aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado, né? E assim, o aprendizado ele nunca termina, né? Nunca termina o aprendizado. Toda vez, por mais que você saiba, a gente vai começar um novo projeto, você sempre vai estar fazendo uma experiência pela primeira vez. Então, sempre mantenha essa mente de que aprender e aprender sem medo, que ninguém nunca vai se arrepender, né? A gente tem que estar sempre disposto a aprender. E aprender a melhor forma depois de você poder ensinar bem, né? Não tem como você ensinar bem sem ter uma base bem construída, tá bom? Então, ficamos por aqui, mais um STC Cash aí no ar. Muito obrigado pela audiência. Compartilhe esse vídeo, recomende, pode indicar novos temas também. Nós estaremos sempre por aqui nesse quarteto fantástico para poder estar falando sobre vários temas relacionados à área acadêmico-científica. Um abraço a todos e tchau, tchau.